Oi, gente querida, que bom estarmos juntos no nosso Capelania, gente cuidando de gente. E hoje eu vou trazer uma pessoa mais especial ainda. Vocês vão conhecê-lo já já e eu vou contar por que ele é tão especial, principalmente para mim. Mas o nosso tema de hoje é cuidando de gente como a gente. Você já pensou que você está rodeado de pessoas como você e eu, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, no caminho, quando você vai tomar uma condução, pegar um transporte público, você encontra com pessoas, gente como você e eu, todos os dias, todas as horas. E pessoas que muitas vezes estão sofrendo, estão precisando de ajuda. Como você age? O que você faz ou fala? Como você demonstra o amor de Cristo por essas pessoas? Então, eu queria conversar com você sobre isso hoje, com o tema Cuidando de Gente como a Gente. E eu vou trazer já já para você o nome da pessoa que nós vamos entrevistar hoje. Mas antes disso, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, lembrar você que nós estamos usando o celular e você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para cá, porque nós estaremos olhando e respondendo a você. Outra coisa, eu quero ler para você um trecho muito especial da Palavra de Deus. Esse trecho fala muito profundamente ao meu coração. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você entendeu? Cristo morreu por nós, por você e por mim. Deu a sua vida numa cruz, para que nós pudéssemos também com ele morrer. Mas ele nos ressuscitou, ele se ressuscitou dentre os mortos e ele nos dá a vida, mas uma vida nova. E o amor dele em nós, quando nós o recebemos como nosso Salvador, nos constrange, não nos deixa ficar insensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. O amor de Cristo constrange você e eu. Tem que constranger, porque essa é a diferença que nós fazemos no mundo, na sociedade, vivendo o amor de Cristo e demonstrando às pessoas a diferença que ele fez na nossa vida e que pode fazer na vida deles também. Bom, vou apresentar agora o nosso convidado de hoje. O nome dele é Denis de Paula Cavalcante e eu vou ler um pouquinho do currículo dele. Ele fez curso de hotelaria, como tecnólogo, de acampamentos, de gastronomia e é bacharel em teologia pastoral pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E também fez cursos de especialização em aconselhamento bíblico no Nutra e na ABCB. E fez vários cursos de capelania e trabalha no ministério como capelão há muitos anos. E eu quero falar por que ele é especial agora. É porque ele é meu filho. Denis de Paula Cavalcante é meu filhote, meu terceiro filho. Tenho 4 meninos e ele é o terceiro. Um filho muito amado, muito especial e que seguiu o meu ministério, para o qual Deus me chamou também. Ele tem dado continuidade a esse ministério, cuidando de pessoas, de gente como a gente. Oi, Denis, como é que você está, filhão? Oi, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo também. É um prazer estar aqui, estou bem, graças a Deus. E bom, fala um pouquinho, conta um pouquinho sobre você.
Bom, quem é o Denis? A primeira coisa é um pecador salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. Faço o que eu faço pela misericórdia, capacitação de Deus mesmo. E como você colocou, trabalhei em algumas coisas antes de desenvolver o Ministério de Capelania em tempo integral. Mas Deus já vinha falando comigo, já vinha me incomodando sobre esse desejo de cuidar de pessoas, de poder ajudar a cuidar de pessoas, de mostrar a presença dele, a pessoa dele. E é uma coisa que sempre mexia muito comigo. Então, eu me lembro que o Denis estava trabalhando com hotelaria e ele estava se saindo muito bem, teria grandes vantagens em pouco tempo, mas ele chegou em casa e falou: mãe, eu decidi que Deus está falando comigo e que o meu trabalho é cuidar de gente como a gente. Então, eu quero ir para o seminário. E por isso ele foi para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, ficou lá 5 anos, fazendo ministério pastoral e, ao mesmo tempo, trabalhando, porque quem fica no ministério na Palavra da Vida trabalha em muitas outras áreas, não é verdade? Sim, sim. É muito bom porque eles investem tanto na questão acadêmica quanto na vida pessoal de cada aluno. Tem um tempo de convívio no quarto, um tempo de convívio com os professores, orientadores, com o próprio grupo, onde o aluno ele tem a oportunidade, uma vez por ano, de sair do seminário em grupo e eles irem para um lugar, a uma cidade, pode ser dentro do Brasil, às vezes até fora do Brasil, para poder colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, é uma baita experiência. Eu digo que é uma transformação de coração, de vida, e onde Deus usa, né, capacita e usa cada um. Uma baita experiência. Algo muito enriquecedor. Foi interessante porque a experiência dele foi no campo mesmo, tanto em igrejas, mas também na rua, com evangelismo, discipulado de rua, mas também em tribo indígena. Então, uma coisa bem variada, bem rica. E uma coisa que me surpreendeu foi que as notas das matérias, em cada matéria, não eram somente a avaliação teórica, somente as notas de provas ou de trabalhos, Sim. mas tinha uma porcentagem muito grande que era sobre a vida cristã. Então, é muito importante isso, porque muitas vezes a gente vê pessoas saindo do seminário mesmo com muita teologia, muita teoria, mas pouca prática, e sofrem quando tem que colocar tudo isso em prática. Eu tenho louvado a Deus também, além do Palavra da Vida, pelo JMC, Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, porque o seminário mesmo decidiu que os seminaristas estariam dando, durante o seu curso, 40 horas para a capelania hospitalar. Então, nós temos tido o privilégio de treiná-los nos Minutos com Deus, em visitas, em atividades especiais dentro dos hospitais, e ali eles estão em contato com o pessoal do dia a dia, da rua. Tem que aprender a aplicar a teologia bíblica aos fatos da vida diária, responder à questão do sofrimento das pessoas. E isso vai dando experiência ao ministério deles de uma maneira única, né? Mas antes de você falar sobre a sua esposa, que eu sei que é muito importante para mim também, mas eu queria que você contasse sobre a influência do seu tempo de infância e adolescência, quando nós levamos a turma do Branco Dinamite lá para casa. Foram várias situações durante a infância que foram marcando, né? A questão de conhecimento de Deus, de percepção, de cuidado, carinho, necessidades. E uma das situações que você mencionou, eu falo você, né? Por favor, né? Foi em relação ao Branco Dinamite. Branco Dinamite, ele está no livro, é o relato da vida dele. No livro Consolo. No livro Consolo. Uhum. E
Foi interessante porque da noite para o dia a gente vê pessoas totalmente diferentes, com um linguajar diferente, o gestual diferente, com gírias e tudo mais, entrando dentro de casa, a gente interagindo com eles, eles cuidando muito da gente, que éramos pequenos na época, e a gente saindo para passear às vezes com ele, dando volta de carro, um Fusca amarelo com um buraco no assoalho do carro e a gente achando o máximo isso. E foi muito gostoso ver. E o Branco Dinamite está num outro programa já, Capelania também, você pode ver, porque está no YouTube, mas só recordando rapidamente a história. O Branco Dinamite estava internado no Hospital das Clínicas, depois de baleado com um tiro nas costas, que o deixou, a princípio, tetraplégico, depois paraplégico. E ali eu descobri que o nome dele era Josué, mas o apelido de guerra, Branco Dinamite, porque ele era chefe de quadrilha de tráfico de drogas, de assaltos a banco e de toda a maldade possível. E quando ele aceitou a Cristo naquele hospital, eu tive o tempo de discipulá-lo ali, pelo menos por 3 ou 4 meses, e eu descobri que ele morava perto de casa. E eu o convidei para ir lá para casa para uns estudos bíblicos que nós estávamos começando com a vizinhança. Eu punha os 4 meninos para dormir, porque eles eram pequenos ainda. Meu primeiro marido, que faleceu depois, estava trabalhando, dando aulas à noite, e eu ficava sozinha. E ele foi levando toda a turma dele, a quadrilha inteira, e muitos amigos que foram chegando também depois. E os meus filhos conviveram com toda essa turma durante toda a infância. E foi um tempo muito especial, porque eles viram a ação de Deus na vida das pessoas que se comprometem, que têm um relacionamento com Ele, e como Ele vai transformando a vida de cada um deles. Então, foi forte isso na sua infância, né? Sim, e foi muito gostoso ver a mudança na vida deles, né? Que continuavam sendo pessoas divertidas, brincavam, interagiam, não se fechavam, mas deixando vícios, deixando o linguajar, palavrões e um respeito muito grande, tanto por você, né, que chamava de mãezona, quanto a Deus, por Deus, né? Então, a mudança de cabeça, mudança de coração. E anos depois, até indo cortar o cabelo lá no bairro, eu encontrava alguns e um ou outro falando, olha, hoje eu sou pastor, hoje eu sou presbítero, hoje eu sou missionário, enfim, agindo no campo, trabalhando no ministério, e tudo isso porque lá atrás Deus foi plantando a semente, foi usando uma situação difícil e transformando tudo isso. Né? Foi muito graças a Deus. E é muito importante, assim, é a prática, né? É ver a ação do Evangelho na vida das pessoas. Me lembro que muitas vezes a gente chegava em casa e tinha um dos rapazes caído ali no banco que ficava junto à nossa porta de entrada, totalmente drogado. Ele não tinha tido coragem de ir para a casa dele. Então, nós o levávamos para a cama de um dos meninos e ele ficava lá até se recuperar. Daí nós o aconselhávamos e daí ele podia ir para a casa dele. E isso aconteceu muitas vezes. Então, os meus filhos foram protegidos por Deus o tempo todo, porque nenhum deles nunca se envolveu com drogas ou álcool ou vícios. E eles viram como Deus é poderoso para agir na vida das pessoas. Agora, conta um pouquinho sobre o início do seu ministério e depois fala na sua esposa, certo? Algo que Deus mexeu muito comigo foi até mesmo durante a hotelaria. Né? Eu ganhei um livro do Gavi, meu padrasto, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E ele fala muito sobre o propósito de vida. E eu ficava me perguntando, lendo nas madrugadas, quando voltava lá do hotel, qual que seria o propósito, se eu estava dentro desse propósito, se eu estava fazendo algo significativo para Deus. E Deus foi mexendo muito comigo, me trazendo questionamentos, perguntas, e no dia a dia eu tentava avaliar minha vida naquilo. Então,
eu via que o meu prazer era cuidar de um cozinheiro, de uma moça da limpeza, conversar, saber da família. E Deus foi trabalhando naquilo. Surgiu, então, a ideia, o desejo de me preparar, a deixar Deus transformar a minha vida ali no seminário. A princípio, eu fui para 1 ano, depois Deus foi aumentando. E Deus sempre colocando esse desejo. Durante o tempo de seminário, eu fui fazer o nível 2 da capelania. Já tinha feito o nível 1 com 16 anos na época, juntamente com uma ênfase maior no cuidado da criança, junto com a PEC. Trabalhei algumas temporadas na PEC e sempre esse desejo de trabalhar com pessoas, né? Não me via atrás de uma mesa. Isso é algo muito pessoal, né? Nada que não esteja errado estar atrás de uma mesa servindo a Deus. Mas aqui Deus foi trabalhando de uma forma que durante o seminário foi confirmando, e quando me perguntaram o que você pretende fazer saindo do seminário, olha, eu pretendo me envolver com a capelania. Se Deus quiser continuar confirmando, eu vou continuar trabalhando nisso. E os treinamentos que eu tive no hospital fizeram toda a diferença. A gente vê um universo totalmente diferente. Alguém na rua, andando, caminhando, enxergando, gesticulando, tomando um ônibus, e de repente você entra num hospital e vê uma criança que há 2 anos tentava mexer uma mão, e os pais se revezando todos os dias dentro do hospital para cuidar dele, com mais outros filhos em casa. Então, uma criança num berço também precisando de cuidados, mesmo sendo tão pequena, podendo ouvir uma história bíblica, fantoches, uma música e sentir aquela alegria. Então, tudo isso foi cativando no meu coração. E depois, quando eu saí, Deus colocou um desejo muito grande de estar no setor de queimados, que é o setor onde eu atuo até hoje. O Denis hoje é capelão de um hospital, Hospital Geral de Vila Penteado, no lado perto da Brasilândia, né? No bairro de Brasilândia, em São Paulo. E ele tem que coordenar todo o Ministério de Capelania dentro desse hospital. Mas, ao mesmo tempo, nós o levamos para o treinamento prático em vários hospitais e em vários setores. E é isso que nós fazemos nos nossos cursos de capelania hospitalar. Não é só teoria. A pessoa passa por uma avaliação depois do curso teórico e começa um treinamento individual, prático, supervisionado nos hospitais, passando pelos mais diversos setores, mais diversas patologias, e daí Deus vai atraindo essa pessoa mais especificamente para um setor ou 2 setores. E o Denis foi principalmente para o setor de queimados, que é um setor muito difícil, muito dolorido de se estar, onde os profissionais da saúde também precisam de um suporte especial, porque o trabalho deles é muito difícil todos os dias, né? Fala um pouquinho agora do seu casamento. Como é que foi? Deus foi muito bom comigo. A minha esposa disse que eu enrolei para casar, né? Mas ela morava um pouquinho longe, Deus guardou. Ela chama Poliana Santos, de Paula Cavalcante, e Deus aguardou para mim ali em Blumenau. A capelania também me abençoou nisso, porque eu fui para lá dar um curso breve, junto com uma amiga da capelania, e naquele dia precisava de alguém para mexer na multimídia, na parte de computação, e não tinha ninguém. E ela se dispôs, ela estava naquele dia sem nenhum compromisso, ela se dispôs. E naquele dia eu conheci, a gente manteve amizade durante um tempo, toda vez que ela vinha para São Paulo, e aí Deus preparou para a gente começar a namorar no aeroporto, 15 minutos antes dela embarcar para uma viagem, a primeira viagem que ela ia fazer para fora, e ali a gente começou a nossa história, né? Deus veio trazer alguém que me completava em várias áreas, e a gente está aí caminhando para 2 anos de casados, em abril. É verdade. E a Poliana tem sido bênção na minha vida também, e na vida da capelania, além da vida do Denis, claro, onde ela o completa também e ele a completa em outras áreas.
A Poliana tem trabalhado esse tempo todo como nossa gerente administrativa das capelanias. Nós estamos em 10 hospitais em São Paulo como campo de treinamento e também em muitos hospitais no resto do Brasil, em vários países também. Mas a Poliana lida com todas as áreas. Ela faz as capas dos meus livros, diagrama, e a gente precisa de pessoas que possam nos ajudar nisso, viu, gente? Se você pode nos ajudar, venha e diga, se comunique com a gente aqui falando que você está disposto a nos ajudar. Na área de marketing, ela faz toda a edição dos podcasts que eu gravo todos os dias para mandar para pessoas no país inteiro e em outros países também. Então, ela trabalha com muitas áreas, além de administrar toda essa rotina nos hospitais, ajudando a coordenar cada capelão, as capelanias, as equipes de capelania também. Então, bênção pura para ele e para nós também, graças a Deus. Denis, fala um pouquinho o que você faz nos hospitais a cada dia e como a igreja pode se envolver nisso. Vamos lá, vamos em partes. Eu ajudo na liderança dentro do hospital, da capelania. Ajudo, a pedido da diretoria do hospital, a coordenar os grupos religiosos ali dentro também, dar treinamento. E no dia a dia a gente trabalha com os 3 públicos, né? A gente trabalha tanto com o paciente, isso tirando essa época de pandemia que limitou bastante o trabalho, mas normalmente a gente trabalha muito na visitação com os pacientes, o acolhimento dos familiares e o cuidado também do funcionário. E aí dentro de cada um desses públicos a gente tem várias ações. Então, por exemplo, na questão da visitação no leito, a gente se dirige até o quarto, a gente conhece esse paciente, a gente se apresenta e a gente vê o interesse dele, né, em ouvir, mas a gente vai muito para ouvi-lo também, as necessidades dele, os dilemas, as lutas. E em cima da necessidade que ele traz, a gente então trabalha através da palavra de Deus. E muitas vezes acontece da gente levantar necessidades sociais também. Então, às vezes a preocupação dele não é com a enfermidade, com aquele momento, a maior preocupação dele é com a família que ficou em casa, que às vezes não tem o que comer. Ele está preocupado mais com quem está de fora do hospital. Sim. E aí a gente tenta dar algum auxílio nisso. A gente nunca promete, mas a gente vai atrás, tenta entrar em contato, faz uma sondagem com o serviço social e vê também diante das igrejas, se as igrejas ao redor, igrejas parceiras podem ajudar a suprir essas necessidades. Às vezes é uma cesta básica, às vezes é um kit de higiene, às vezes ele precisa também, tem alguém especial em casa que exige cuidados especiais, às vezes um idoso, um filho especial. Então, às vezes a gente vê se consegue fralda, se a gente consegue uma cadeira de rodas para emprestar para essa família. Agora, com o funcionário, o acompanhante também, a gente muitas vezes encontra o acompanhante no corredor, ele está ali aguardando a troca, a medicação, alguma coisa com a porta fechada do quarto. Então, ele está no corredor aguardando e a gente pode se apresentar, perguntar como ele está, levantar as necessidades. E a gente percebe muitas vezes que nessas horas o quanto o paciente, o familiar também precisa desse cuidado. Às vezes, o familiar ele sabe de mais informações do que o próprio paciente. Ou ele está lidando com a realidade do hospital e a realidade da casa. Então, ele tem que tentar equilibrar as duas coisas. E a gente ouve, a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de orar com ele, de também trabalhar necessidades sociais, tentar levantar esses recursos para suprir uma necessidade dele ali. E com os funcionários, a gente tem específico só de funcionário, a gente tem artesanato, a gente tem o chamado Minutos com Deus, que são devocionais durante o período de trabalho, de 7 a 10 minutos, onde a gente pode expor a palavra de Deus, uma reflexão. Em cada setor do hospital. Em cada setor que tem esse desejo, expressa esse desejo, a gente vai no melhor horário para eles, no melhor dia para eles, e então a gente expõe a palavra de Deus, um trecho breve, uma ilustração, uma aplicação, e depois a gente ora pelas necessidades desses funcionários. E a partir disso acontecem alguns aconselhamentos, alguns vêm
pedir ajuda em algumas necessidades ali do hospital, ou principalmente fora do hospital, com a família, dilemas, lutas que eles estão passando, querem ouvir o que a gente tem a dizer da parte de Deus, o que a gente poderia ajudar, né? A gente tem a música que a gente, todas as quartas-feiras à noite, então a gente passa por fora do hospital hoje, por causa da pandemia, cantando para os pacientes, para os funcionários, para quem estiver ali ao redor, e normalmente a gente passa nos andares, de setor em setor, cantando também. Sim. E tem um atendimento dos familiares, muitas vezes, e funcionários também na sala. E aconselhamento. Aconselhamento, às vezes a questão de um óbito também, de uma perda dessa família. A gente se depara com a situação ali de um choro, e a gente se dirige até a pessoa, a gente vê no que a gente pode ajudar. E às vezes a gente acaba dentro da sala, servindo um chá, conversando, deixando que a pessoa possa se expressar. E isso é um detalhe que eu comento, a quanto é importante a pessoa poder ter um espaço para fazer isso. Se expressar, poder chorar, poder ser ouvida. Às vezes ela está com muitas perguntas na cabeça e questionamentos, e ela precisa desabafar isso. Sim. E às vezes a gente acaba correndo com essa família para todo o processo de velório, ajudar com os trâmites, ver o quanto ela entendeu da orientação, leva para o serviço funerário, leva para casa, acaba muitas vezes dentro do velório. Né? Então, o Denis já rodou muito tempo de madrugada para ajudar essas famílias a organizarem toda essa parte, correrem atrás de todos esses trâmites, quando não tinha uma pessoa que pudesse segurar tudo isso sozinha, né? Então, ele também tem feito isso. É Deus, né? É Deus. Capacita a gente, renova a gente, nos coloca ali naquele momento. E eu creio que a igreja pode ajudar em muito. Com tanto certeza. Em questões de materiais, a oração, a questão de dar um suporte nesse momento também. E eu creio que é muito importante a igreja se despertar e se preparar para isso. Um grande sonho é a gente ter ao redor do hospital uma rede de apoio, em que a gente possa direcionar esses pacientes que tiveram alta para que possam receber um discipulado ou continuidade no processo de evangelismo, mas que possam ver o cuidado de Deus de forma muito prática. Porque muitos creem em Deus, não tem dúvida disso, mas naquela hora eles se sentem sozinhos. Eles se abatem porque não sabem como vão lidar com as necessidades, com a realidade que ele está, com as limitações. Então, eu lembro muito de posso comentar? Pode, claro. Um caso de uma pessoa da igreja, o nome dele é Pazotti, sobrenome, e ele foi fazer o curso. E quando a gente estava dando atendimento para um paciente de Queimados que precisava voltar para o hospital 3 vezes por semana, eu falei, nossa, eu não tenho braços para isso, né? Eu estou cansado, assim, rotina, mas às vezes eu tinha dificuldade de agenda, compromissos, e eu pedia socorro para ele. Ele falou, não, Denis, eu vou lá. Ele ia lá, buscava esse senhor, um senhor de idade já, na cadeira de rodas, colocava no carro, tirava do carro, acompanhava o tempo que ele estava em curativo no hospital, depois ajudou levando recursos também, juntamente com a equipe da capelania. Então, eu vejo a igreja tendo um papel muito importante. Fundamental. Fundamental. Uma coisa interessante é que nós damos o curso breve de visitação a enfermos na sua igreja. É você entrar no nosso site, capelanianasaude.org.br, e agendar ali o seu curso breve, que o Denis leva para a sua igreja, leva uma equipe que vai ficar o dia todo com você, um dia na sua igreja. O custo é baixíssimo também, e você vai ter a sua igreja capacitada para dar assistência, primeiro, aos membros da sua própria igreja local. Então, vai ser um forte apoio para o pastor. O pastor tem
tantas atribuições e tantas ovelhas para visitar, ele não tem como dar continuidade a um trabalho diário, a uma pessoa enferma da sua igreja, um membro da sua igreja que está precisando muito. Então, se ele tiver uma equipe bem preparada, ele vai estabelecer um ministério de misericórdia na igreja. E a igreja vai poder começar cuidando dos seus, do seu corpo, mas vai também estender o ministério à vizinhança, às pessoas que vêm dos hospitais e que moram naquela região. Entra como um serviço à comunidade e é extremamente valorizado, tanto pelo enfermo, como pela sua família, que precisa desse suporte, como também pelo hospital, que está vendo que esse paciente vai continuar sendo cuidado e vai aderir a todo o tratamento, vai ter como se engajar e se recuperar em tempo menor também, como também a prefeitura, que vai ver o trabalho da igreja acontecendo, cuidando de vidas, de gente como você e eu. Você já pensou que a gente às vezes isola o nosso pensamento falando assim, não, aqueles enfermos, o hospital, não, você e eu podemos estar indo para um hospital em emergência. Um escorregão em casa, dentro de casa, bateu a cabeça, você vai ter que ficar no hospital, fazer exames, vai precisar de cuidados. Um vizinho seu, um parente, uma criança dentro da sua casa. Então, todos nós podemos ter que depender de um hospital. Como é importante a igreja se envolver. E graças a Deus, nós temos hoje uma igreja em Guarulhos, uma igreja presbiteriana que assumiu esse ministério depois de ter feito o curso breve, ter feito o treinamento e acolhe as famílias que recebem alta, que são daquele bairro, com atendimento social, emocional e espiritual. E o lindo que nesse sentido é que eles conseguiram envolver a igreja toda. Então fazem campanha de cesta básica, treinaram os membros para fazerem escola dominical para essas famílias em várias faixas etárias, fazem um culto, envolvem o pessoal do louvor, e é um ministério maravilhoso que faz diferença naquele local. Eu estava vendo aqui nos nossos comentários aqui no chat, e eu estava vendo que uma pessoa fala, nossa, eu queria tanto fazer esse curso de capelania, mas eu moro num lugar muito distante. A Débora Mello está fazendo isso, falando isso. Que lindo, tenho vontade de fazer esse curso, mas moro em Aracaju. Queria também que fosse em um instituto presbiteriano, é possível. Quem souber, me ajude com essa informação. Então, deixa eu lhe dar uma ótima notícia, Débora, que nós temos agora o nosso curso de capelania hospitalar online. Você entra no seu computador, acessa a internet, coloca www.capelanianasaude.org.br e você já terá ali o acesso ao curso de capelania hospitalar. E você, depois de ter feito o curso, poderá treinar em hospitais até mesmo na sua região, porque nós já preparamos capelães e equipes para esses hospitais. Então, é vital você fazer esse curso também. Agora, Denis, fala para a gente qual é a base desse trabalho. Você falou que você é pecador, que foi salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, né? E isso é comum a nós, somente pela graça, somente pelos méritos de Jesus, porque nós não temos nenhum para oferecer. Mas coloca isso tudo numa base bíblica. Você fala do cuidado ou desse processo de transformação? Desse processo de transformação. O que te chamou? Como foi? Qual a base bíblica de tudo isso? Olha, quando a gente
frequenta a igreja, a gente ouve muitas pregações, muitos estudos, participa de grupo de jovens, a gente é alimentado com a palavra. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre a salvação através somente de Cristo. Uhum. Mas algo que é muito marcante também é a maneira como Jesus ele convivia com as pessoas. Uhum. Algo que fica notório, é muito perceptível, é você ver a atitude de Jesus parando, percebendo, ouvindo e ele interagindo com aquela pessoa, ele entrando na vida daquela pessoa. Então, imagina uma multidão ao redor, pessoas sendo curadas, aclamando, um surdo, um cego, gritando. E um versículo que me chama muita atenção está lá em Mateus 9:36, que ele diz que Jesus ele ia passando pelos povoados, por aquela região, e ele olhava para as pessoas, ele parou, olhou para as pessoas e eram como ovelhas sem pastor. Elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. E ele sentiu o quê? Compaixão. Então, se colocar no lugar, é sentir a dor do outro e ver o que é possível ser feito ali. Então, Jesus ele tocava a vida de pessoas. Pessoas foram transformadas pelas palavras, mas pelas atitudes dele. Muitas pessoas foram curadas. Muitas pessoas foram despertadas para a fé. E a vida delas toda transformadas. Então, esse é um versículo que me chama muita atenção. Tem um versículo que diz, ali em Tiago, capítulo 2, que ele fala sobre a fé, ela diz que a fé precisa ser prática. Então, eu preciso colocar em prática a minha fé, e essas são as boas obras. Efésios fala que Deus já preparou de antemão. Então, Deus ele quer que a gente seja a continuidade do ministério dele aqui, que as pessoas possam ver em nós algo diferente, que elas possam ver o amor e possam entender que por trás dessas atitudes existe uma pessoa que nos motiva a isso, a parar, a perceber e não simplesmente continuar. Como o sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. Deus ele não quer que sejamos simplesmente religiosos. Acho que é isso que faz a diferença, né? Não é porque minhas obras vão me salvar, que a gente, pela palavra de Deus, entende que não são as obras que nos salvam, mas elas são demonstrações da nossa fé. Aquilo que Cristo fez, ele nos motiva a ver as pessoas como ele as via, perceber como ele as percebia. Então, ele é o centro, ele é o motivo. Então, isso que tem que motivar a nossa ação todo dia, porque senão eu entro numa rotina, em que eu sou o centro e eu não percebo muito o outro, eu vou ver minha vida e quando eu ver, ela não deixa marcas, ela não produziu muitos frutos. Isso é muito importante que o Denis falou. Se nós não formos constrangidos pelo amor de Cristo, nós seremos religiosos. Como eu falei na parábola do bom samaritano, que Jesus ilustra com a vida de um homem caído, machucado por salteadores e jogado à beira do caminho. E ali passa um religioso, passa um líder do louvor, e eles passam e falam, nossa, coitado, né? Ou então nem olham para não se comprometer. Mas o homem continua caído e sofrendo. E por isso que Jesus faz essa pergunta, quem é o seu próximo? Mas no fim da história, quando ele está conversando com a pessoa, ele fala, que tipo de próximo você tem sido? Você é como sacerdote ou como levita, que passam ao largo, que evitam olhar ou fazer qualquer coisa, ou falam, não, alguém tinha que fazer alguma coisa. Olha que miséria que está aqui no nosso bairro. Mas passaram ao largo. E o samaritano chegou e deu de si mesmo e cuidou daquela pessoa. E por isso que Jesus usa essa ilustração para um apelo, um gancho para nós avaliarmos a nossa própria vida. Que tipo de próximo você tem sido
para aquela pessoa, gente como você e eu, que está passando pelo sofrimento, pela aflição e precisa de consolo e mais do que consolo por palavras. É isso que nós fazemos no Ministério de Capelania, não só oramos com a pessoa, não só lemos a Bíblia com a pessoa, nós vivemos Cristo. Nós falamos de Cristo, mas procuramos viver o exemplo de Cristo através das nossas ações. Eu quero convidar você para entrar depois na Amazon e ver o meu livro No Leito da Enfermidade, que agora mudou de nome, chama-se Capelania Hospitalar, mas eu acrescentei muita coisa e é o nosso livro básico de capelania. E você pode ver na sua tela aí já que o Mateus vai estar passando, colocando o endereço também na Amazon do nosso livro, que está bem trabalhado já e que você vai ver, vai ter instruções básicas de como fazer a visitação aos enfermos da sua cidade, do seu bairro, da sua igreja, e vai ser desafiado a estar conosco. Aí você já está vendo a capa dele e o endereço onde você pode comprar agora em e-book. Então, onde você estiver, é só acessar ali, fazer a sua compra, mesmo na internet, e poder ler, se preparar para tudo isso. Estaremos lançando em breve o outro livro, Consolo, também muito ampliado, mostrando como a gente lida com pessoas que estão sofrendo, você pode lidar com pessoas que estão sofrendo a perda de alguém ou de alguma coisa muito especial para a vida delas. Como a gente pode, como igreja, se preparar para esse ministério tão especial. Eu quero ler aqui alguns comentários breves que estão chegando para a gente. O Nadir Carvalho, pastor Nadir, que está conosco há bastante tempo em capelania, ele diz assim: nos cursos que fiz na capelania na saúde, nesses últimos 5 anos, ele é um pastor metodista, mas ele fez os cursos conosco e está conosco na capelania há 5 anos. Observei muito o exemplo e as ministrações do Denis. Sou feliz em ser pastor, missionário e capelão. A Priscila também, Basques, que é a nossa capelã na área de pediatria, principalmente, trabalhou com a gente mais de 10 anos, eu creio, preciosíssima. Ela fala, essa ajuda é muito importante. O Denis tem um ministério lindo e um dom incrível de ser sensível ao sofrimento das pessoas e a agir de forma prática em amor ao próximo. Que ela fala, bom demais, que precioso esse momento, muita saudade de vocês. Coisa boa, né? Saudade da Priscila também. A Priscila é uma bênção, uma pessoa muito, muito especial. A gente dividia alguns casos de atendimento ali no Cruz Azul. Sim, na época eu atendia oncologia e ela atendia também alguns casos. E quando eu também atendia UTI, eu dividia casos, principalmente de adolescentes, com ela, que ela é fantástica com crianças, com adolescentes. É fantástica. Fala a linguagem deles. Fala a linguagem, é super criativa. E a experiência dela no Emílio Ribas com as crianças com AIDS também foi muito preciosa, porque ela atendia, durante algum tempo, ela atendia junto com um dos médicos que estava dando assistência aos adolescentes com AIDS, e ele não sendo nem cristão, ele a puxou para junto com ele, dentro do consultório dele, estar ministrando a esses adolescentes, porque ele não sabia o que oferecer, além da medicina. Então, como é importante o Ministério da Capelania, porque complementa o que a medicina não pode fazer, que é dar esperança, perdão, razão para viver. Cristo faz, e através das nossas vidas. Isso é tão importante. Denise, você gosta muito de falar nos nossos cursos, quando você dá aulas nos cursos de capelania hospitalar, sobre um livro em especial, o livro chamado Eu, um Servo. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Esse é um livro fantástico. O autor é Charles Swindoll, que é um autor
que eu considero referência também, tem me abençoado muito, muito equilibrado. E é um livro chamado Eu, um Servo, Você Tá Brincando? Você Tá Brincando? E é fantástico esse livro porque ele quebra algumas visões erradas, né? Ele começa falando sobre aquele escravo Kunta Kinte, que ele imaginava, quando falava de servo, alguém que estava lá com um semblante cabisbaixo, pesado, sendo obrigado a fazer algo. E ele começa, então, a trabalhar biblicamente essa ideia de diaconia, de servir. E ele conta várias histórias muito práticas, que trazem muitas verdades bíblicas para a gente. E ele destaca textos bíblicos também muito importantes. Um deles, por exemplo, é Marcos 10:45, que ele diz que eu vou até ler aqui, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, isso arremete ao propósito. Por que eu estou nessa terra? Por que Deus deseja de mim? Por que eu vou passar esse tempo aqui na terra? Deus tem um propósito, criou a gente com um propósito muito específico e Ele quer transformar a nossa vida e usar a gente a cada dia. Então, ele conta uma ilustração muito joia, que é sobre o guardião das águas. Ele fala que era uma história contada por um homem do governo, se não me engano, um capelão num governo americano há muitos anos. Ele conta a história sobre um senhor, e era um guarda florestal, e colocaram esse guarda para ele estar limpando ali a nascente, lá no início, onde a água descia, e jorrava ali, desembocava numa lagoa. E é interessante que esse senhor, ele ia lá, retirava as folhas, galhos que caíam, ele tirava o limo que se formava. Passado e aquela cidade se tornou uma referência para turistas, tinha os cisnes ali, moinhos rodando, um lugar muito bonito para passear. Passado algum tempo, o pessoal da Câmara ali regional estava vendo o orçamento e viram que tinha um valor ali destinado a um senhor, um guarda florestal, e questionaram por que esse homem está recebendo esse valor, o que ele faz? Ninguém nunca o vê. E aí resolveram retirá-lo dali. Passado pouco tempo, eles começaram a perceber que a água começou a escurecer, começou a formar limo. De repente, os cisnes já não estavam mais lá. O moinho, alguns funcionavam, outros não. E a água ficou com uma aparência horrível, um cheiro muito forte. Eles entenderam. Peraí, olha só, nós erramos. Chamaram esse senhor de volta, que começou a realizar o trabalho dele de novo, e em pouco tempo aquela lagoa estava linda de novo. Os turistas tinham ido embora, começaram a retornar. E ele faz uma ligação muito interessante, que ele fala que nós somos, como igreja, sal da terra e luz do mundo. Às vezes a gente tem um serviço de formiguinha, a gente olha para a necessidade à nossa frente, tanta necessidade, tantas causas, e a gente fala, mas eu não tenho condições de ajudar nisso. É muita coisa. Se eu colocar ali, eu nem sei onde vai dar. E às vezes a gente se segura. E esse trecho ele está mostrando exatamente o contrário. Deus nos chama a pensar exatamente da forma contrária. É nos detalhezinhos a gente perceber que quando a gente põe na mão de Deus, Deus usa muito aquilo. E são pequenos gestos que fazem toda a diferença na vida das pessoas, né? Quando a gente está num momento difícil, alguém perdeu alguém querido, a gente poder oferecer uma água, a gente se colocar à disposição, a gente oferecer um lenço, a gente procurar ver como ajudar, se dispor. Então, esses são detalhes que para a pessoa vão tirar um peso, vão trazer alívio, vão trazer um certo consolo e saber que Deus é quem pode consolar, que Deus se importa, que Deus sente a dor dela. Porque muitas vezes a pessoa fala, por quê? Ela pensa, por que Deus fez isso? Será que... E são gestos que demonstram a presença de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. Então, e esse livro é fantástico. Eu indico algo que a gente até usou no curso, uma época. Eu encorajo aí quem está nos ouvindo, assistindo, a ler, e vocês vão ser enriquecidos. Fale o nome do livro de novo e o autor. O livro é Eu, um Servo,
Você Está Brincando, do Charles Swindoll. É da editora Betânia. Isso. Tá? Ótimo. E outro livro que a Wanda falou, por causa deste livro, fui chamada por Deus para missões também. E a Denilda Ramos também pede para deixar o nome do livro. Então, eu não sei se você está falando deste livro que o Denis está citando agora, ou do meu livro, que está saindo na Amazon agora também, e se chama Capelania Hospitalar, por Eleni Vação. Eleni Vação é o meu nome, eu sou capelã evangélica hospitalar há quase 40 anos. Comecei pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje nós temos muitos hospitais onde trabalhamos e desenvolvemos o Ministério de Capelania e treinamento de visitadores hospitalares e capelães. E também sou presidente da Associação de Capelania na Saúde, ACS. E fui, no final do ano, eleita como presidente do Conselho Presbiteriano de Capelanias do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o nosso papel é sensibilizar as igrejas, despertar as igrejas para esse ministério de socorro, missões urbanas, cuidando de pessoas tanto na prisão, quanto na rua, homens de rua, moradores de rua, como nos hospitais, como nas escolas, como nos portos, nos aeroportos. Então, pode ter capelania em várias áreas. E eu estou como presidente desse Ministério do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil agora. E o nosso papel, além de sensibilizar as igrejas e credenciar cursos, indicar cursos nos quais você possa se preparar, nós também credenciamos capelães, pastores, líderes que possam ter feito os cursos de capelania ou um curso de capelania estejam em plena atividade. Nós vamos dar a credencial pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, então, aí respondendo às questões que foram colocadas. Outra coisa, eu quero agradecer o retorno da Wanda Almeida Santos. Ela tem assistido os nossos programas continuamente, está sempre aqui com a gente, e muito obrigada, Wanda. A sua vida é uma bênção na nossa vida também. Denis, fala um pouquinho mais sobre capelania, sobre o seu ministério e conta algum caso. Olha, capelania no hospital, cada dia é um dia. Não existe um dia igual ao outro. A gente nunca sabe o que vai encontrar, mas a gente se dispõe nas mãos de Deus, a gente ora, pede muita capacitação, muita direção de Deus mesmo. E essa sensibilidade, aprender a ser sensível e ter o ouvido atento a cada dia. Uhum. E Deus coloca as situações na nossa frente. Eu sempre penso e falo, às vezes, para alguns treinandos que vão lá do curso nível 1, por que Deus colocou essa pessoa na minha frente? O que Deus deseja de mim em tudo isso? Às vezes, só de estar presente para a pessoa já é um consolo, dela não estar sozinha. Só de ter alguém a ouvindo já é um cuidado. E quando a gente pode trazer uma palavra da parte de Deus na necessidade dela, é exatamente como a gente vai para a igreja e a gente fala, hoje eu nem queria ter vindo, hoje eu não estou bem, mas eu vim. E de repente parece que Deus tira as pessoas da nossa frente e aponta o dedo e fala, é com você que eu vou falar hoje. Então, e quando a gente trabalha na necessidade da pessoa, a gente está mostrando que a palavra de Deus tem respostas para ela, tem cuidados para ela. Tem um salmo, por exemplo, que eu gosto muito, é o Salmo 46:1, que fala que Deus é refúgio, Ele é força, Ele é socorro. E é exatamente o que a pessoa está precisando naquele momento. Um momento de medo, de angústia, está longe da sua família, não sabe o que vai acontecer, sentimento de insegurança, de incertezas. Então, a gente vê Deus trabalhando no coração dele, acalmando o coração dele. Eu lembro muito de um senhor
crente da Assembleia de Deus. E eu entrei no quarto dele, eu bati o olho, me apresentei e perguntei como que você está. E ele estava, não chegava a ser trêmulo, mas ele estava muito preocupado, estava angustiado. E ele falou, eu estou muito preocupado aqui com a minha família, eu tenho 3 filhas, sou separado, minhas filhas estão em casa sozinhas, faz 2 ou 3 dias que eu não consigo o contato. E eu parei ali a conversa. Eu pedi a autorização dele, se eu poderia tentar entrar em contato com a família. E aí ele falou que sim, me passou o telefone. Aliás, eu pedi autorização para acionar o serviço social e ver isso. Saí dali, fui até o serviço social, peguei o contato da família, entrei em contato, tomando alguns cuidados, né? Olha, eu estou aqui conversando com seu pai, eu sou capelão, meu nome é Denis, e ele tá preocupado com vocês. Uhum. E ela falou, não, fala para ele que tá tudo bem aqui, fala para ele ficar tranquilo. Um homem que tinha tido um início de infarto, com a cabeça cheia, coração angustiado, porque ele tinha deixado pessoas que ele ama, 3 meninas adolescentes em casa. E quando eu voltei para ele e trouxe o recado delas, olha, fala para o meu pai assim, o semblante dele mudou. Eu pude ver ele relaxando, ele acalmando, o sorriso voltando. E aí Deus me incomodou. Eu falei, olha, será que não dá para fazer mais alguma coisa? E eu consegui chegar até a casa dessas filhas, me apresentei, falei, trouxe essas 3 filhas para o hospital para visitá-lo. E aí foi muito engraçado, muito interessante, foi gostoso de ver. Ele saiu apresentando a filha para o andar inteiro. Então, quanto isso, eu creio que Deus usou aquele momento, aquela palavra, mas Deus me deu sabedoria. Eu falo que é Deus, não é a gente. Né? Esse ministério é chamado e a capacitação de Deus. Deus deu esse estralo de, para agora, vai trabalhar a necessidade dele, vê o que você pode fazer nisso. E aí depois você fala mais da minha palavra. E depois, quando eu voltei, pude compartilhar um versículo onde ele pudesse trazer à mente, relembrar desse texto e se alimentar dessa verdade. Porque não é uma verdade simplesmente, não é um livro qualquer, é um livro inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo trabalha através dela. E quando a gente sai do quarto, Deus continua o trabalho. Então, esse dia a dia do trabalho de capelania é Deus dirigindo para as pessoas. Às vezes a gente sai com a vontade de visitar o andar inteiro e Deus fala, não, eu tenho pessoas específicas que hoje eu quero falar o coração. E aí Deus coloca a gente na frente delas. Né? E é lindo, gente, porque quem fala assim, nossa, que coisa triste trabalhar dentro dos hospitais, eu voltaria deprimida, angustiada, chorando. Isso é porque você não experimentou. Porque este ministério é tremendamente gratificante. Você sai do hospital feliz, porque você viu na prática, diante dos seus olhos ali, o que Deus fez na vida daquela pessoa. Através da palavra dele, que é viva, que faz efeito na hora, que realmente responde às questões mais profundas da alma humana. E você ter sido instrumento do Deus vivo para chegar até a vida daquela pessoa, gente, você sai dali assim pulando, feliz da vida, mesmo que você tenha se defrontado com casos muito tristes, muito pesados, mas você orou por aquela pessoa, você mostrou a importância daquela pessoa ter um relacionamento com Deus através da pessoa de Cristo. E isso faz toda a diferença. E é muito interessante porque, a princípio, os profissionais da saúde só nos rodeiam e observam o que a gente está fazendo. Eles não se intrometem, eles fazem de conta que estão fazendo um procedimento no quarto do paciente enquanto a gente está atendendo, mas depois eles começam a pedir também essa assistência. Eles falam, gente,
nós precisamos de cuidados também, porque nós também temos as nossas crises, os nossos conflitos, o nosso estresse, e nós precisamos dessa palavra que você levou ao paciente. Então, eu quero convidar você, entre lá no nosso site, faça o nosso curso de capelania, capelanianasaude.org.br, leia os nossos livros, entre lá na Amazon, Capelania Hospitalar, Helenivação, e logo nós vamos estar trazendo para você outros livros. E nós precisamos da sua ajuda para estar imprimindo esses livros, porque nós começamos uma nova editora, ACS Publicações, e nós queremos estar imprimindo estes livros para que você tenha em suas mãos. Denis, você tem 1 minuto para dar uma mensagem final. Você que está assistindo, você que está ouvindo, saiba que Deus te chamou. Deus tem um propósito para a sua vida. Ministérios são chamados, todo cristão, todo crente nascido de novo tem um propósito e ele tem um chamado. E seja na capelania, seja na vizinhança, seja onde for, Deus ele quer usar você. Todos os cristãos têm um chamado para servir, para perceber o próximo e de alguma maneira poder demonstrar o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então, a questão não é se eu tenho jeito, é aonde Deus quer te usar. Essa é a grande pergunta, eu penso. Porque Deus é quem capacita, a gente tem que se dispor. Amém. Denis, muito obrigada. Meu filho, Denis, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer muito obrigado. grande em ter você aqui e ouvir você. Deus te abençoe muito, abençoe muito o seu ministério. Amém. E abençoe muito a Polly também, vocês dois juntos, que vocês possam glorificar ao Senhor, como já tem glorificado em tudo que fazem. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem, onde nós teremos bonecos, fantoches no hospital. Até lá, gente. Obrigada. Abençoe.